Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Tere Fábio e hoje a gente vai relembrar um pouquinho da década de 90 e alguns desenhos muito malucos que saíram naquele tempo. E como eu sempre digo, a década de 90 foi praticamente uma extensão da década de 80, com a galera às vezes ousando um pouquinho mais e criando ou trazendo de volta franquias tão bizarras quanto legais. Afinal de contas, o bizarro, quando bem dosado, deixava tudo tão radical quanto dirigir por entre dinossauros, enfrentar esqueletos alienígenas ou acompanhar um anfitrião macabro por histórias tão assustadoras quanto divertidas. Então, se vocês querem relembrar alguns desenhos bem bizarros do passado, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. Mas antes da gente começar, deixa eu perguntar rapidinho. Tá chegando agora aqui no canal ou já tá aqui um tempinho, mas ainda não teve coragem de se inscrever, né? Tá dando mais uma testada no canal? Sem problema, mas ó, não deixa de se inscrever aqui e badalar o sininho. Vai ser muito legal ter vocês junto comigo 2 vezes na semana. E se a gente vai falar de bizarrices dos anos 90, nada melhor do que começar com o desenho Guerreiros Esqueletos, ou Skeleton Warriors, como esse desenho animado ficou conhecido quando foi lançado nos Estados Unidos em setembro de 1994, sendo criado pelo produtor Gary Goddard. E olha, mesmo que a gente esteja falando, dos anos 90 e toda a ousadia daquela década, esse desenho ainda foi um pouco mais ousado pelo tom bem dark que ele tinha. E a história toda rola no planeta Luminar, que tem como fonte de poder um cristal conhecido como Light Star. Lá ia tudo de boas até que o vilão Barão Dark fica de olho grande para cima dos poderes desse cristal, que se encontra na capital do planeta chamada Luminicity. Quando o vilão Caveirudo tenta roubar o cristal, acaba caindo no pau com Justice Steel, mais conhecido como Príncipe Light Star, e o resto da galera do bem. E durante a luta, durante o pau Pereira, o cristal acaba rachando, acaba quebrando no meio, metade fica com a galera do bem e a outra metade com a galera do mal. E a metade do cristal que o Barão pega pra ele transforma o vilão num esqueleto vivo, Não é o esqueleto do He-Man. Mas também dá pro Barão o poder de transformar outras pessoas malvadonas em esqueletos iguaizinhos a ele. E é claro, como todo bom vilão, ele vai aproveitar esse poder para construir um verdadeiro exército do mal para bater de frente com a galera do bem, que agora se chama Legião da Luz. E claro, bater de frente com o príncipe Light Star. E além do príncipe, que ganha poderes de disparar raios de energia das mãos e de energizar a espada como um verdadeiro sabre de luz, a gente tem a irmã dele, chamada Jennifer Steel, e que usa o codinome Talon, que graças ao cristal ganha poder de voo e outros poderes que vai ajudar demais essa turma do bem e vão aparecendo com o passar dos episódios. Tem também o irmão mais novo do príncipe Light Star, chamado Joshua Steel, conhecido como Greenskull. E é Greenskull e não Grayskull, beleza? E esse personagem, ele começa do lado do mal, enfrentando os irmãos com sede de poder, mas depois acha a redenção dele, passa pro lado da galera do bem e se torna um aliado muito valioso. E ele tem um visual meio morto-vivo, e ainda por cima é amigo de um lobo chamado Stalker. Além disso, ele ganha o poder de entrar no mundo das trevas e aparecer onde bem quiser, desde que tenha uma sombrinha para ele poder usar como portal. Foi um prazer. Vamos colocar o resto enquanto Light Star e Talon cuidam dos guardas. Vamos pegá-los na hora certa! Não sabem que um ataque surpresa só funciona uma vez? E vou dizer, não tem nada mais legal do que um personagem com cabelo de roqueiro dos anos 80, aquele visual esquelético, uma capa de fazer inveja pro Doutor Estranho e ainda por cima tem um lobo como amigo. Se tem alguma coisa mais legal lá nos anos 80 ou nos anos 90, eu ainda não descobri. E a gente também tem o Ursak, o Guardião. Na verdade, o tio dessa galerinha, e que pra mim é praticamente a reencarnação do mentor do desenho do He-Man. E o que seria dos heróis sem os bons vilões, não é verdade?
Do lado do mal, além do próprio Barão Dark, a gente tem Shrek, que um dia já foi gatinha, já foi um tetel, e arrasta a asa pro lado do príncipe Joshua, mas acaba se transformando numa criatura esquelética e medonha. Tem também o Cyborg, um cientista malucão, parte máquina, né, parte esqueleto, um cara muito legal, quer dizer, legal não, né, o visual dele é legal, e Arácula, um esqueleto parecido com uma aranha, com 6 braços e grande força. E obviamente, mesmo, né, com um desenho cheio de vilões bad to the bone, a gente tem que ter um alívio cômico. Afinal de contas, a gente está falando de um desenho feito para crianças. E esse alívio vem na forma do esqueleto anão, ou anão esqueleto, sei lá, né, o Dagger, fazendo às vezes de puxa-saco e capachão do Barão Dark. Esse desenho deixava os heróis sempre numa situação complicada, parecendo que iriam perder a qualquer momento. E olha, o pau pegava mesmo, né? Já que os vilões eram praticamente invencíveis e só perto do final da primeira temporada, os heróis acham um jeitinho de começar a virar o jogo. No! The powers will be mine! That's it, young prince. Let the shadow darkness wash over your heart. Infelizmente, os brinquedos que eram a maior motivação para a criação do desenho foram bem mal de vendas e a história acabou ficando só nessa primeira temporada, com um total de 13 episódios, e tinha pelo menos mais umas 3 temporadas programadas. Tinha muita história para contar. É realmente uma pena, parecia ser um desenho, né, que tinha muita história para ser contada. E os brinquedos foram lançados lá nos Estados Unidos pela Replay, que era tipo uma subsidiária da Playmates, né, a mesma que lança lá Tartarugas Ninja até hoje. Então quer dizer, esse brinquedo aqui também ajudou a fundar o desenho, já que parece que a criançada, né, não gostava muito de brincar com esqueleto. Know this, young prince. The skeleton warriors are led by foul Baron Dark and will stop at nothing. Once they were men, but served a force so evil it devoured everything, leaving only their bones. Now they are advancing towards you, young prince. Arácula, armed to the teeth. Dr. Cyborg, the high-tech horror. The slow but dangerous Dagger. All of your allies have fallen, save Lightstar and his companions. Skeleton warriors, they're bad to the bone. E o desenho também teve uma série em quadrinhos que foi lançada pela Marvel Comics lá fora e um game lançado simultaneamente para o Sega Saturn e para o PlayStation 1. E aqui no Brasil, esse desenho passou mais ou menos ali por 1995, quando estreou nas manhãs da Globo na TV Colosso. Só que a exemplo lá dos Estados Unidos, também acabou passando meio batido na nossa programação. Tem uma galera que lembra com muito carinho, mas tem outros que nunca ouviram falar desse desenho. E desse jeito, a gente também não recebeu os brinquedos aqui no Brasil. Uma pena. Eu acho Guerreiros e Esqueletos um desenho muito legal. E vocês? E nos anos 80 e nos anos 90 parecia que tinha uma regra, né? Era uma regra meio velada, mas era a regra. Qualquer coisa que fizesse sucesso, independente se fosse um filme de ficção científica, se fosse de guerra, se fosse terror, se fosse filme adulto, acabava, não vou exagerar, né? Mas acabava ganhando desenho animado. Então, isso, né, aconteceu até com uma franquia, olha só, bem inusitada, chamada Os Contos da Cripta. Uma franquia de terror ganhou desenho animado para criançada. Bom, e para quem não sabe, as origens da franquia Contos da Cripta e também do medonho e apavorante anfitrião, o Guardião da Cripta, surgiram nas histórias em quadrinhos publicadas pela EC Comics lá no finalzinho dos anos 40, quando o William Gaines e o editor Alfred Stein começaram a utilizar de terror para contar histórias, aproveitando que o gênero dos super-heróis estava, em decadência. E uma dessas histórias se chamava Return from the Grave e saiu no gibi chamado Crime Patrol. E adivinha quem era, né, o apresentador dessa história? O Guardião. Foi a primeira vez que a gente viu o personagem. Foi então que de 1950 até 1955 a EC Comics publicou os gibis Tales from the Crypt, The Vault of Horror e The Haunt of Fear, sendo que o Guardião apresentava as histórias em Tales from the Crypt
E as outras duas revistas periódicas da DC tinham, digamos assim, outros anfitriões. E olha, esses gibis vendiam horrores, né? Literalmente, vendiam muito mesmo. E quase todos eles chegaram na 30ª edição. Só que aí foram cancelados. E tudo isso aconteceu por conta da famosa Caça às Bruxas, liderada pelo Frederick Wertham, que levou à criação do Subcomitê do Senado americano sobre delinquência juvenil, com o principal alvo sendo as histórias em quadrinhos. E entre elas, né, o principal alvo mesmo era a DC Comics, o que infelizmente acarretou no fechamento da editora com a criação do famigerado Comics Code Authority. E com esse horror da vida real, o Guardião acabou indo parar no limbo das histórias em quadrinhos por décadas. Tá certo que as histórias da DC Comics chegaram a ganhar um filme durante os anos 70 e ainda foram homenageadas com um longa de sucesso, Creepshow. Arrepio do medo, todo mundo lembra desse, né? Mas nada do Guardião. Isso, é claro, até a chegada dos anos 80, né? Praticamente a chegada dos anos 90, já que em 1989 a galera foi lá e ressuscitou, né? Tirou do além os Contos da Cripta. E isso aconteceu com uma série de muito sucesso produzida pela HBO e que durou de 1989, olha só, até 1996. Com um total de 93 episódios, todos, é claro, apresentados pelo Guardião e estrelados por uma verdadeira constelação de astros do cinema e da televisão norte-americana. Olha, é muita gente, não dá nem para citar aqui no vídeo. Mas olha só, tinha o Dan Aykroyd, teve o Christopher Reeve, teve o Tom Hanks e até o Arnold Schwarzenegger. E essa série passou aqui no Brasil pela Rede Globo com o nome Lendas do Além Túmulo. E agora que a gente chega, né? Com o sucesso da série, veio o desenho animado dos Contos da Cripta. Tales from the Crypt Keeper. E sendo produzida no Canadá pelos estúdios Nelvana, essa série ganhou primeiramente 2 temporadas, cada uma com 13 episódios. E o negócio seguia mais ou menos o esquema da série de terror. Aqui, a gente tinha uma versão obviamente bem mais amigável do Guardião, apresentando histórias mais tranquilinhas para a criançada, mas que mesmo assim não deixavam de ter um tom bem bizarro e até meio macabro, apesar da total falta de sangue. E como o produto original era terror puro, os produtores tiveram até a manha de contratar um psicólogo para dar uma olhada em cada script, né, dos episódios, tudo para não traumatizar a criançada. Sabe de nada, inocente, criança dos anos 80 e dos anos 90 não traumatizava fácil. Bom, apesar de ficar com uma pegada bem mais tranquila e ainda passando uma lição de moral ao final de cada episódio, o desenho ainda era bem bizarro e até meio macabro, como por exemplo a história em que o moleque descobre que os peixes de um lago querem vingança contra o tio dele, obviamente um pescador mal-humorado, e o moleque tenta impedir que o tio vá pro barro, sem muito sucesso. Ora. Parece que hoje é o dia de azar de algum idiota. Ou então um episódio, né? Esse eu gostava bastante. 2 moleques que ficavam jogando videogame direto. Tinha um jogo de terror que eles ficavam ali em cima, jogaram tanto que os personagens saíram do jogo e os moleques passaram um perrengue, né? Enfrentando uma galera do mal. E esse desenho animado, depois dessas 2 temporadas, ganhou uma 3ª temporada em 1999 chamada Os Novos Contos da Cripta, com mais 13 episódios. Bom, eu confesso que eu não me lembro se esse desenho passou na TV aberta, mas eu lembro muito, mas muito mesmo de assistir esse desenho no saudoso, né, e no inesquecível Fox Kids. Todo mundo gostava desse canal, né? Só passava desenho legal. E depois, se não me engano, também foi reprisado na HBO. E aí, lembravam dos Contos da Cripta? Confundiam com Creepshow? Deixa aí nos comentários. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo,
e compartilha. E se você estiver gostando muito, mas muito mesmo do canal, que tal também ser um membro felpudo Gold? Vamos ajudar a gente ainda mais? Dar sorvete seco pro Team Blue? Bora lá! Agora, se tem um desenho que elevava a palavra bizarro à enésima potência do que tem de melhor, era um desenho que misturava uma galera que gostava de dirigir carrões norte-americanos, né? Uma marca bem famosa, com seres de eras lá do passado da Terra. Já sabe, né? Tô falando do desenho Cadillacs e Dinossauros. Um homem é invencível, Jack Tenrec, defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido, um mundo onde apenas os fortes sobrevivem, um mundo de Cadillacs e dinossauros. E como todo mundo sabe, esse desenho animado foi inspirado num dos maiores sucessos dos fliperamas dos anos 90, né? O jogo Cadillacs e Dinossauros, feito pela Capcom e que foi lançado primeiro lá no Japão em 1993. E esse beat'em up se passava no ano de 2513, quando um desastre eliminava quase toda a galera da Terra. O que restou da humanidade teve que se adaptar e viver nos subterrâneos por muito tempo para poder ficar livre do ambiente contaminado. Aí, um belo dia, eles resolvem voltar para a superfície e adivinha, encontram tudo diferente e tomado pelos antigos habitantes da Terra, os dinossauros. E aí, surpreendentemente, os humanos e os dinossauros começam a viver numa boa nessa nova Terra, até que de repente aparece uma galera do mal saída diretamente de algum filme estilo Mad Max 2, né? Alguns daqueles filmes malucos dos anos 80 e botam pra torar pra cima dos humanos e transformam os largatões em seres raivosos. E como aquela balancinha do bem e do mal sempre tem que ficar equilibrada e a gente tinha que gastar a mesada, né, toda em fichas, obviamente, surgem os heróis Jack, Hannah, Mustafa e Mesobradovic, que descem a porrada em geral, tentando salvar os dinossauros e também a humanidade. E claro, né, com uma temática dessas, né, uma temática impressionante dessas e com uma jogabilidade animal, esse jogo foi um mega sucesso e impulsionou essa animação. E esse desenho foi outro produzido pela canadense Nelvana em parceria com a The Souza Productions e foi ao ar ainda em 1993, contando com uma única temporada com 13 episódios. Os heróis do desenho eram os mesmos do game, então tinha o principal, metido ali a Indiana Jones, né, o mecânico, Jack Terrence, um cara bom de porrada e de boleia e que obviamente adorava Cadillacs. Também tinha a gatíssima Hannah Dundee, uma diplomata exploradora especialista em armas da equipe. E claro, o divertidíssimo engenheiro mecânico e porradeiro Mustafa, não por acaso um dos lutadores preferidos de 9 em cada 10 jogadores do games Cadillacs e Dinossauros e que aqui aparecia bastante no desenho. E estranhamente, misteriosamente, o também misterioso lutador, né, o Mesobradovic, não aparece nesse desenho animado, mas eu acho que tem uma explicação. Já que o game é baseado no gibi Xenozoid Tales, uma série em quadrinhos que foi criada em 1986 pelo escritor e desenhista Mark Schultz. Esses quadrinhos originais, eles duraram só 14 edições quando foram lançados por uma editora bem pequena chamada Kitchen Sink Press. E com o sucesso do game, obviamente, eles foram republicados agora pela Marvel Comics e depois, né, ainda tiveram uma nova republicação pela Dark Horse. Acontece que nos quadrinhos, o personagem Obradovic só aparece bem rapidamente e mesmo assim morre de um jeito bem estranho. Então eu acho que esse personagem foi escolhido para aparecer no game, né? A Capcom escolheu ele para aparecer no game porque ela precisava de um personagem mais misterioso e de um cara fortão, né, para ser o porradeiro da equipe, para ser o força bruta. Tanto que ele era um pouco mais lento e tinha umas porradas que detonavam mais os inimigos. Bom, e ao longo dos 3 episódios do desenho animado, o Jack, a Hannah e o Mustafa enfrentavam várias ameaças, tentando salvar o que restou da humanidade e ainda protegendo os dinossauros. E entre essas várias ameaças, as mais comuns eram o Conselho de Governadores, uma galera do mal, e também o vilão Hammer com o cabelo mullet dele,
juntamente com a sua gangue. Aliás, o Hammer, como eu falei, e a galera dele, né, parecem ter saído diretamente de um daqueles filmes italianos pós-apocalípticos dos anos 80. E óbvio, isso era legal demais. O que está fazendo? O que devo fazer? Vá mais rápido! Vamos lá, feioso! E por falar em legal, esse desenho também teve uma linha de brinquedos que foi lançada só nos Estados Unidos pela Tyco e saiu em 1994. Jaws of Adventure with Cadillacs and dinosaurs. My man Cadillac Jack, the only one who can save the dinosaurs from Hammer and his evil hunter. You lose, blind ball! In your dream, the battle between the dinosaur hunters and Cadillac Jack never ends. Jack, Hammer, other figures, and dinosaurs sold separately. Cadillacs and dinosaurs for Cadillac Jack Tenrec. The adventure is only beginning. Say goodbye, Jack! Olhando esses brinquedos, dá pra dizer que foi realmente uma pena que a gente, não tenha recebido eles aqui no Brasil. Agora, o desenho, todo mundo sabe, né? Esse passou no lendário Band Kids, lá no finalzinho dos anos 90, no início dos anos 2000. Band Kids. Transformando as suas tardes com passatempos, curiosidades, concursos e os desenhos mais incríveis da telinha. Dragon Ball Z, El Hazard, Cadillacs e Dinossauros, os 6 biônicos. E amanhã eu tô de volta, às 3 da tarde. Eu sou Kira. Band Kids. E Cadillacs e Dinossauros também foi outro desenho que teve reprise na HBO. E aí, diz uma coisa, tem alguma coisa mais bizarramente legal do que um desenho que mistura dinossauros com vilões meio estilo Mad Max 2 e ainda com aventureiros na melhor pose Indiana Jones dirigindo Cadillacs? Diz aí, esse era Cadillacs e Dinossauros. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, Bora compartilhar para que mais pessoas assistam. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos, nostalgia todo dia. E se você gosta de podcast ou quer dar uma chance, quer saber como é que funciona, bora lá. Eu participo com a galera do MachineCast toda segunda-feira no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera. Tô esperando vocês lá nos melhores agregadores de podcast, beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.